qual é a palavra que eu tenho que trazer para a igreja. E eu estudo, pesquiso, oro, falo com o Senhor, e muitas vezes escrevo algumas coisas, depois não uso nada, ou uso um pouco mais, enfim. Mas tem batido assim uma preocupação no meu coração com relação à igreja nesses últimos tempos. A igreja, creio eu, tem atravessado uma crise muito grande. Então você vê templos cheios de pessoas vazias. Quando Jesus vem com uma proposta de fazer discípulos, e o que é fazer discípulo? É você pregar o evangelho e cuidar daquela pessoa, para que ela também venha um dia cuidar de outra, para que o evangelho vá se multiplicando. Mas a igreja entrou numa forma, se eu posso dizer assim, muito comercial. E muitas coisas têm acontecido. Nós enfrentamos até concorrências. Vem para cá, que aqui tem ar-condicionado. Olha, aqui nós temos estacionamento. Eu até vi uma placa uma vez, dízimo 7%. Dízimo 7%. Que concorrência desleal, né? E é dizimista, como assim 7%? Mas o pessoal fez de tudo. Mas Deus há de restaurar essa igreja. Ela é dele, ela não é minha, não é do Geraldo, da Elisa, ela não é nossa, ela é do Senhor, e Deus há de restaurar essas coisas. Eu fico pensando se aquela viúva pobre entrasse numa igreja hoje, se ela seria bem recebida. O quê? 2 moedinhas? Aqui o negócio é de 1.000 para cima para ser abençoado. Tadinha daquela mulher. Mas Jesus não se esqueceu dela. Jesus não se esqueceu de você. Jesus, Ele olha para o seu coração, e se por um lado eu espero um grande avivamento vindo, chegando aí, por outro lado, o avivamento trará justiça também. Se avivamento vai trazer um grande mover de curas, de libertação, de milagres, e eu tenho muita saudade dessas coisas. O nosso ministério, ele foi forjado a espada em batalha espiritual. Todos aqui sabem disso. Os enfrentamentos que nós tivemos no Rio de Janeiro, desde seres humanos, tráfico de drogas e tantas coisas, e livramentos de muitas coisas, em algumas situações, alguns anjos nos ajudando. Não é sobre isso que eu vou falar hoje especificamente, mas o nosso ministério foi forjado nessa batalha espiritual, ele foi forjado numa guerra espiritual. Então a igreja vive uma guerra espiritual, e se vocês são NRV, vocês não escaparão disso. Se vocês estão aqui neste ministério, se Deus tem falado que aqui é o seu lugar, se prepare para entrar em batalhas espirituais, em guerras espirituais. Mas entenda uma coisa: nós entramos para vencer, porque o meu Deus nunca perdeu. E tudo que você estiver envolvido, se estiver sendo da vontade de Deus, da vontade do Pai, você irá conquistar. E eu quero compartilhar hoje com a igreja algumas situações de que eu creio que Deus usará nesses últimos tempos, se for necessário, até um anjo para falar contigo, porque nós estamos vivendo um tempo onde o espírito do erro e o espírito da verdade precisam ser bem discernidos. Há muita coisa acontecendo aí que você pensa que é de Deus e não é. Eu mostrei para o pastor Geraldo, e ele deve compartilhar com vocês, uma oportunidade, um vídeo, eu sei que alguns assistiram aqui, mas onde o Papa se reúne com um grande número de evangélicos e evangélicos pentecostais, onde estão fazendo uma grande aliança, e a pregação é sobre unidade, de que Lutero errou, então a igreja precisa voltar aos braços do Pai, a igreja precisa voltar aos braços da igreja mãe. E assistam isso,
porque vocês vão ver um bispo anglicano renovado que crê nos dons espirituais, e ele falando sobre esta volta, e muita gente dando glória a Deus e aleluia. Então eu quero hoje aqui, com uma voz profética, trazer uma palavra para a igreja aqui nesta noite. Esteja atento às Escrituras. O nosso ministério, ele é muito rico nos dons espirituais, muito rico. A gente trabalha com o interior e tantas coisas. Deus tem nos abençoado, e dons espirituais é uma ferramenta muito grande para a igreja, mas o que vai segurar a igreja é a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. O que vai segurar a igreja é a palavra, é o conhecimento das Escrituras. Se você está firmado na rocha, nenhum vento de doutrina vai tirar você dessa rocha. Lá no Rio eu costumo falar para a igreja, e eu não tenho nada contra isso, mas há pessoas que gostam de buscar só profecias. Vamos em tal lugar, não sei quem, que tem uma mulher que lá que profetiza, tem um pastor que profetiza. Eu creio nisso, e pode ser, mas eu tenho visto muitos enganos, muitas pessoas sendo enganadas e achando que aquela coisa do emocional ali é Deus falando. Cuidado, Satanás se vestirá como anjo de luz para enganar, se possível, até os escolhidos. Então nós precisamos estar atentos. Tem gente que ora muito, mas vigia pouco. Jesus disse: vigiai e orai. Então nós precisamos estar ligados. Eu quero que você, por favor, abra sua Bíblia no livro de, só para respaldar isso que eu falei sobre anjos, de Atos, capítulo 8. Atos capítulo 8, versículo 26. Uma história que nós conhecemos, diz assim, a partir do versículo 26, assim: e o anjo do Senhor falou para Filipe. Quem falou para Filipe? O anjo. Então presta atenção. Dizendo: levanta-te, vai para a banda do sul, o caminho que desce de Jerusalém para Gaza está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e assentava no seu carro, lia o profeta Isaías. Agora, olha o versículo 29. E disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu o que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Então aqui, a história de Filipe, que foi pregado no deserto, e aquele homem se converteu, foi batizado. Mas o que eu queria enfatizar aqui é que nós vemos um anjo falando a Filipe, e ao mesmo tempo nós vemos o Espírito de Deus falando a Filipe. E eu pergunto: por que precisa um anjo falar? Por que precisa o Espírito depois vem confirmar? E eu fico imaginando que Filipe, um evangelista, ir para o deserto pregar para uma pessoa. O evangelista não gosta disso. O evangelista gosta de pregar para multidões. Mas Deus, quando quer que alguém se converta, Ele pega uma pessoa e manda para um lugar deserto para que aquela pessoa venha se converter. Então esteja atento à voz do Espírito Santo nessa noite, hoje, para a sua vida, para te dizer o que você deve, o que você não deve fazer. Vivemos um tempo em que a internet parece que domina tudo. Esses dias eu tive que chamar atenção na igreja, porque nós temos lá umas 40 crianças, e elas participam do louvor até um tempo, e eu percebi que elas ficavam sentadinhas com aquele negócio assim, aí eu mandei apagar a luz com uma luzinha acesa. Eu não chamei a atenção das crianças, obviamente, mas falei: os senhores pais
É função de vocês ensinar os seus filhos. Na minha época, quando eu ia para a igreja, se eu vou a um culto, eu vou para cantar, para louvar, para adorar a Deus. Agora as crianças vão com iPod, iPhone, tablet, por aí vai. Vai aprender o quê? Alguém está me ouvindo? Alô? Graças a Deus, estou falando de lá. O problema da igreja aqui compete aos anjos. Não tem nada a ver com isso. Eles aqui resolvem. Mas lá no Rio eu chamei a atenção dos pais, que olha, vocês precisam formar os seus filhos. As crianças estão perdendo a noção de culto. Porque preciso levar, porque sabe como é que é, né, pastor? Senão eles não ficam quietos. Pastor, senão ainda tem que fazer. Nós estamos proibindo de levar esses equipamentos lá na igreja, mas tem o seu momento de usar. Né? Nós passamos o dia todo lá na igreja por uma questão nossa, logística. Né? A gente precisa só volta de noite e há muitas atividades, então eu entendo, tem intervalos, quer usar, não há problema nenhum. Mas o que eu estou dizendo é que a igreja precisa ter cuidado com o que vai entrando dentro da igreja. A igreja precisa estar ligada, as famílias precisam estar ligadas. E agora eu vou começar a pregação. Se segura na cadeira aí, porque eu acho que eu gosto de trovão. Eu creio que Deus quer nos corrigir nessa noite